Olá, América Latina. Bem-vindos a Sigma TV. Estamos muito felizes em lançar Sigma Latam. Hoje teremos uma conversa muito interessante com o Country Manager da Twin, Rafael Costa, sobre América Latina. Rafael, bem-vindo. Obrigado, Hansa. Obrigado, Sigma, pela oportunidade, pelo convite. E bora conversar sobre esse mercado novo. Obrigado pela oportunidade. Rafa, qual é a importância de uma regulamentação? Bem, há dois lados nessa resposta. O lado do operador e o lado do apostador, do cliente, do jogador. No entanto, é engraçado que os dois lados convergem na mesma resposta, na mesma palavra, que é segurança. A regulamentação traz segurança pelo lado do operador, pois o operador sabe que há segurança naquele mercado, que ele pode investir naquele mercado a médio e longo prazo, que aquele investimento vai gerar retorno. E pelo lado do jogador, é segurança também pelo fato de que eu, como cliente, eu como jogador, eu coloco dinheiro naquele site, naquele cassino ou site de aposta esportiva, e caso eu venha a ganhar um valor muito alto numa aposta, eu sei que eu vou receber, porque esse é um mercado regulado, eu sei que atrás daquele cassino, daquele sportsbook, tem uma regulamentação, tem um governo que regulamenta aquele mercado. Ou seja, segurança para o operador e segurança para o apostador. E eu costumo sempre, quando me fazem essa pergunta, citar uma história que aconteceu em 2017. Na época eu trabalhava, ainda trabalho na verdade, mas estava mais focando no Super Aposta, que é um outro produto da nossa marca, e mais dirigido ao mercado de apostas esportivas. E em 2017 aconteceu uma coisa bem engraçada, que foi 8 dos 10 times que jogaram fora de casa ganharam as partidas, e muitos jogadores, muitos apostadores brasileiros ganharam um dinheiro bem grande naquela rodada. E foi um negócio legal, porque a Superaposta, nós somos regulados pela MGA, e como todo mundo sabe, a MGA é um dos órgãos mais rígidos, mais importantes no meio de aposta online. Então, seguimos todos, nós pagamos os nossos jogadores, mas, no entanto, outros sites de apostas não regulados, que a gente chama de black market, esses sites de apostas, infelizmente, não pagaram os ganhadores. Então, essa é a diferença de um mercado regulado para um mercado não regulado, o black market. Quando você regula um mercado, você traz segurança para o operador em investimento, você traz segurança para o jogador em retorno daquele investimento que o jogador fez. Então, chegou a hora da regulamentação do Brasil? Me parece que sim. As conversas estão adiantadas e recentemente nós vimos que, inclusive, a pauta fez parte de uma numa reunião ministerial, onde ministros falavam com o presidente. O ministro do Turismo reforçou a importância da regulamentação no Brasil. O ministro Paulo Guedes, também de Finanças, reforçou, estressou também a importância que isso vai trazer para os cofres públicos. E então eu acho que está chegando. Eu acho que agora, por trás disso tudo, tem nomes de pessoas bem influentes, bem engajadas em fazer isso acontecer. O pessoal do SECAP e tantos outros, aqui eu nem vou citar nomes para não de repente esquecer ninguém, mas são várias pessoas que realmente querem fazer isso acontecer. Eu acho que a importância nesse atual cenário, né, de que o mundo está passando, é interessante tirar essas ideias do papel. Eu acho que chegou a hora de realmente fazer isso acontecer. Então, e qual a influência do atual cenário da Covid-19 para a decisão? Eu acho que foi fundamental. Eu acho que a Covid-19 trouxe um problema mundial no quesito
deixou o mercado mais devagar, né? E isso atingiu todo o mercado econômico global. As pessoas diminuíram o poder de compra, diminuíram o dinheiro em circulação no mercado. Então, o que o governo está fazendo, na verdade, é tentar aquecer a economia. Isso não é só o governo brasileiro, como o governo de qualquer outro país. Então, desde o pequeno empresário, desde o pequeno comerciante, todo mundo está procurando alternativas para acumular renda, né? Para trazer de volta o mercado aonde estava antes do Covid-19. Então, são desde da pizzaria que abriu um delivery, entendeu? Ou um website que otimizou a compra online, até o governo fazendo isso. O governo nada mais está fazendo do que o papel do tipo que precisa procurar mais fontes de renda. E eu acho que a regulamentação do mercado de aposta online é o canal hoje que pode trazer mais renda para o governo. Estima-se aí em torno de 2 bilhões de reais de impostos que o mercado pode girar, ou seja, é um número significante. E ainda tem o fator de investimento no esporte. Estima-se que por conta de 200 milhões podem ser investidos em clubes de futebol, que isso significa 30% a mais do que a Caixa Econômica Federal, o Banco Caixa, investia no futebol no passado. Detalhe que a Caixa não mais investe em clubes de futebol, ou seja, há essa carência também por esse lado. Então, o investimento de mercado de apostas no Brasil também vai impactar o esporte, clubes de futebol, gerar mais emprego e gerar mais renda aos cofres públicos. Tá. Quais os benefícios e riscos que a regulamentação pode trazer para o mercado para apostas no Brasil? Riscos eu não vejo nenhum, além do governo, de repente, desenhar um projeto de regulamentação não atrativo aos operadores. Nossa experiência viu aí outros mercados de aposta online, onde foram regulados e no intuito do governo obter mais sobre isso, eles fizeram um modelo de regulamentação não atrativo a investimento. Ou seja, o que a gente costuma dizer, se subir muito a barra, ninguém consegue pular. Então, a barra tem que ser ali numa altura que é bom para o competidor, para o operador, bom para o jogador e todo mundo ganha. Eu acredito que a regulamentação de um mercado, quando bem feita, todo mundo ganha. Não tem quem perca nessa negociação. Última pergunta. Quais os planos da Twin no Brasil? A Twin entrou no Brasil há pouco mais de um ano. A gente entrou no mercado com o que a gente chama de soft launch, que é o lançamento da nossa marca, mas sem muita marketing por trás, mais para entender o mercado, para sentir o jogador, o cliente e ver se o nosso produto, né, adequar, colocar o nosso produto de acordo com o que o mercado precisa. Depois que a gente fez esse soft launch de um ano, esse planejamento durante um ano, nós decidimos lançar oficialmente a marca Twin Cassino no Brasil. O lançamento oficial do nosso projeto aconteceu em maio agora de 2020 e, bom, os planos são dos melhores. Nós estamos pensando em fazer muito investimento no Brasil em marketing, temos muitos bônus para os nossos clientes e o projeto é promissor e esperamos que a Twin se torne uma referência de cassino online para o mercado brasileiro. É um produto Twin hoje, é um cassino de brasileiro para brasileiro. Então a gente pretende aí ser a referência de cassino online no Brasil para todos os jogadores e oferecer entretenimento de qualidade. Tá. Obrigado, Rafa, pela entrevista. Eu que agradeço, Hamza. Agradeço, Sigma, mais uma vez. Obrigado.